Assim como aconteceu em outubro, que foi o Outubro Rosa, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, chegamos no mês de novembro, que é denominado Novembro Azul, que é o mês dedicado ao câncer de próstata. E quem vai dar os detalhes para a gente falar sobre a importância do tratamento, os principais sintomas e a partir de qual idade o homem deve fazer o exame para se prevenir é o Leonardo Cota, que é o urologista aqui do Hospital Arnaldo Gavazza. Muito obrigada pela presença na TV Educar. Para a gente começar, o que é a próstata? A próstata é uma glândula exclusiva do homem que fica localizada abaixo da bexiga. Ela pesa em torno de 20 a 30 gramas e tem a função de produzir substâncias que vão nutrir e ajudar a transportar os espermatozoides. Então, ela tem uma função na parte reprodutiva do homem. E qual que é a incidência do câncer de próstata no homem? O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum de câncer no homem. Ele só perde para o câncer de pele. No Brasil, é estimulado para o ano de 2016, 69 mil casos. Então, nós teremos 69 mil homens que terão câncer de próstata esse ano de 2016. Num grupo de 6 homens, um vai ter o câncer de próstata. Então, esses números mostram que é uma doença de uma incidência muito grande. E a partir de qual idade o homem deve ficar atento e começar a fazer o trabalho de prevenção? A prevenção, houve uma mudança nos últimos anos. Os homens negros e os pacientes que têm história familiar devem começar a fazer o exame preventivo a partir dos 45 anos. Quem não é negro e não tem história na família, a partir dos 50 anos. Porque o negro e quem tem história familiar deve começar mais cedo? Porque a incidência do câncer de próstata é maior no negro e tem uma relação direta com história familiar. Quando você tem um pai, tio ou irmão que teve o câncer de próstata, a incidência é maior nessa família. Então, por isso, começar mais cedo a prevenção. E quais são os principais sintomas? Na fase inicial, a doença não dá nenhum sintoma. É comum a gente fazer o diagnóstico de um câncer de próstata e o paciente nos relatar: eu não tenho nenhum sintoma, doutor, como posso ter um câncer? Mas é isso que ocorre. É uma doença silenciosa que na fase inicial ela não dá nenhum sintoma. Quando ela já está na fase avançada, ela produz alguns sintomas, como dor óssea, dificuldade para urinar. Os pacientes às vezes confundem sintomas de crescimento benigno da próstata e câncer de próstata. O que seria o crescimento benigno da próstata? A partir dos 40 anos, a próstata começa a crescer. Isso faz parte do envelhecimento, é uma coisa fisiológica. E o paciente vai ter alguns sintomas, tais como jato da urina fica fraco, começa a acordar 2, 3 vezes para urinar, tem dificuldade para começar a micção, às vezes pode até ter sangramento na urina, e isso vai, às vezes, culmina até com a retenção da urina. O paciente tem que usar uma sonda. Esses sintomas são do crescimento benigno, e isso não tem nada a ver com câncer de próstata. É uma outra doença que é frequente também na mesma faixa etária dos pacientes que terão câncer de próstata. Com relação ao tratamento, como que ele é feito? Antes de falar do tratamento, acho importante falar do diagnóstico. O diagnóstico é feito o quê? Através da medida do PSA. O que seria PSA? É uma substância que é produzida na próstata e lançada na corrente sanguínea. O paciente vai colher o exame de sangue e vai ter um valor. Quando esse valor está alterado, esse paciente vai fazer uma biópsia da próstata. O que seria a biópsia? Vão tirar fragmentos da próstata, pedacinho de próstata, e vai mandar para o patologista. Ele vai fazer uma lâmina e vai dar o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Quem fecha o diagnóstico é a biópsia da próstata. O PSA é um indicador que tem alguma alteração na próstata. Além do PSA, é importante fazer o exame de toque retal. Por quê? Alguns pacientes, cerca de 30% dos pacientes que têm o PSA normal, pode ter o toque alterado. Aí esse paciente vai fazer a biópsia e vai chegar ao diagnóstico. Então é importante fazer exame de PSA e exame de toque. A meu ver, não existe, geralmente perguntam, qual que é o mais importante? Não existe o mais importante, os dois andam juntos. É importante fazer o PSA e o exame de toque. E qual que é a frequência que nós devemos fazer? Dosagem de PSA e exame de toque. Uma vez ao ano, exame anual. Negros e história familiar a partir dos 45 anos. Quem não é negro e não tem história familiar a partir dos 50 anos.
O preconceito e a dificuldade do homem em fazer esse exame para poder detectar uma possibilidade de câncer ainda é muito grande. Como é que vocês, médicos, trabalham nesse sentido diretamente com o homem, para evitar que casos de câncer continuem acontecendo? Eu acho que essa campanha Novembro Azul foi um grande avanço nesse sentido. Que até então não existia nenhuma política voltada para o homem. A gente via política de controle de natalidade, mortalidade infantil, câncer de mama, câncer de colo, e o homem até ficava esquecido. E isso agora, o Novembro Azul, eu acho que dá um impacto importante. Tem melhorado, mas ainda a gente faz muito diagnóstico na fase tardia. Por quê? Pela falta da prevenção. Como o homem não procura o médico para fazer prevenção, o homem procura médico quando está doente. Na verdade, a gente procura o médico para fazer a prevenção de doenças. Então, ainda, infelizmente, pacientes nos procuram com uma doença já avançada. Eu acho que a campanha Novembro Azul é importante, acho que as mulheres têm um papel importante em estar incentivando os maridos, os pais, a estarem procurando o urologista para estar fazendo o exame preventivo. Porque qualquer doença detectada na fase inicial, a chance de cura é muito grande. O câncer de próstata, a chance de cura é maior do que 90%, desde que seja feito na fase inicial. Com relação ao tratamento, como é que é feito? O tratamento basicamente é feito com cirurgia. Os pacientes que têm a doença na fase inicial, eles são submetidos a uma cirurgia e ficam curados. Aqueles pacientes que já estão na doença avançada, geralmente fazem um bloqueio hormonal, às vezes fazem radioquimioterapia. Com relação a esse tratamento e a cirurgia, há algum risco de impotência masculina? Sim. Duas preocupações que o homem tem quando faz essa cirurgia. A questão da incontinência urinária, que é ficar com a urina solta, e a questão da disfunção erétil. Com relação à urina, hoje, com a melhora da técnica cirúrgica, menos de 10% dos pacientes ficam com incontinência urinária. Com relação à disfunção erétil, conhecida como impotência sexual, depende de vários fatores. Por exemplo, a idade do paciente, se esse paciente tem uma função sexual boa antes da cirurgia, o estadio da doença. Uma doença na fase inicial, você consegue poupar mais os nervos que vão para o pênis que dão ereção, então esse paciente tem uma chance melhor de não ficar com impotência. Então o diagnóstico precoce é importante para a cura da doença e ele evita também as comorbidades de disfunção erétil e incontinência urinária. Ou seja, para evitar qualquer tipo de complicação, o mais indicado, como sempre, o melhor remédio é a prevenção. Com certeza. Então, acho que agora, aproveitar o Novembro Azul, todos os homens procurar os postos de saúde, quem tem um plano de saúde, procurar o urologista para estar fazendo o PSA, o exame de toque. Não adianta fazer só o exame de PSA. Às vezes os pacientes fazem o PSA e se dão por satisfeitos, mas eles podem ter alguma patologia na próstata e só o urologista fazendo o exame de toque vai conseguir detectar e fazer o diagnóstico precoce e um tratamento com sucesso.